Olá pessoal, estou de volta na Neurofit Academia, hoje para mostrar para você um serviço que é inédito. Vou conversar com o Dr. Vitor Hugo Fonseca, que é obstetra e especialista em acupuntura e desenvolveu, junto com o Luciano, com o Márcio, o método DRT. O método DRT é um método que visa restituir a função normal do indivíduo nos movimentos, né? Então ele é baseado nessas três letras, que significam apenas desprogramar, reprogramar e treinar. Nessas três letras nós já colocamos toda a atividade que a gente propõe como núcleo do método, né? A acupuntura neurofuncional, ela vai desprogramar, vai reprogramar, a musculação terapêutica vai reprogramar e treinar. Então há uma interseção, há uma clara interface entre as duas atividades, formando um método único. Bom, nós mostramos numa outra entrevista que a Neurofit é a única academia especializada na pessoa idosa, na pessoa que tem alguma debilitação, pessoas que de repente tiveram que amputar um órgão. E hoje nós vamos falar também desse trabalho que une a acupuntura junto com a musculação, também para quem quer emagrecer, para quem quer reprogramar o corpo, deixar o corpo com mais massa muscular. Como é que funciona a acupuntura nesse processo, doutor Vitor? É importante que a gente tenha ideia de que, inicial, o processo de emagrecimento, como você tocou, ele não é simplesmente uma soma negativa no sentido. Genericamente pode ser entendido assim, mas ele tem uma complexidade muito grande, né? Nosso corpo, ele tem, a maioria dos mecanismos do nosso corpo são de homeostase, de equilíbrio. E nós trabalhamos com feedbacks, com estímulos negativos que vão propiciar a produção ou a diminuição de determinados hormônios, substâncias. Raramente o nosso corpo trabalha com estímulos só positivos. Nós temos dois mecanismos básicos, que são receptores que ativam e receptores que como se fosse um freio de mão, né? Eles são alfa e beta. O pessoal que está ouvindo vai entender isso. E quando a gente usa a acupuntura, o objetivo primeiro é, em qualquer área, desde de um processo de ombro, um quadro lombar, ou até um processo de emagrecimento dentro de uma proposta de saúde, né? O objetivo é reprogramar padrões, verdadeiros programas que rodam no nosso cérebro de forma anômala, né? Que foram aí, vamos dizer, instalados em períodos de desequilíbrio, de doença, de afastamento longo tempo do exercício, um sedentarismo. Só para ter uma ideia, um indivíduo sedentário que faz uma atividade leve, moderada, não caracterizando ele como um ativo, ele tem um metabolismo funcional. Ele não pode dizer que ele seja uma pessoa não saudável, no sentido, né? Ele inclusive pode não estar sentindo quase nada, mas ele trabalha num ritmo em que o corpo tem a mínima gasto energético, o nosso corpo ele vai se adaptando de tal forma, né? E a meta básica do cérebro e do corpo é não gastar energia, ser o mais eficiente possível, e ele vai, então, a pessoa, uma criança com uma vovó de 70 anos de mão, podem caminhar 20 quilômetros sem nenhum problema. Caminhando os dois, conversando e parando, porque o exercício, o movimento, todo o gasto metabólico, ele fica inserido dentro de um contexto de gasto mínimo, né? Que a gente pode chamar de NEAT, que é um exercício sem gasto excessivo de oxigênio, né? Sem nenhuma termogênese, ou seja, sem nenhuma possibilidade de fazer que o indivíduo reduza o percentual de gordura, melhore as suas funções, aumente a massa magra. E a acupuntura, ela ajuda a reprogramar o cérebro para fazer isso? Quando a gente tem padrões de postura e marcha defeituosos, o indivíduo teve um acidente ou teve um período muito grande, uma patologia muito conhecida, por exemplo, de ombro, né? Que ela não tem uma clara a causa inicial, a gente chama de ombro congelado, né? É um processo que se autorresolve em 2, 3 anos, aí se a pessoa não fizer nada. Mas esse processo ele iniciou, sem dúvida, com uma causa metabólica. Houve algum tipo de ação dentro daquela estrutura do eixo neurofisiológico,
neurológico, da articulação, as substâncias que estão chegando àquele ombro que fizeram com que aquele ombro tivesse uma reação. A reação que o ombro tem, ou que o cérebro ordena que tenha, não é a doença. Isso é a forma com que ele coloca para que a gente possa viver mais, né? Esse processo de reprogramação é lento ou ele é rápido? Ele é um processo extremamente rápido. Ao contrário do que as pessoas imaginam, quando se fala em neurologia, como eu digo, em correr atrás dos resultados, olha, teve um AVC, teve um processo neural, isso sempre se tem a ideia, olha, isso é lento, eu concordo que seja, mas o estímulo que se dá é extremamente rápido, ele gera um potencial de ação neural, né, elétrico no cérebro que é imediato. Então, esse estímulo sendo repetido várias vezes, você vai tornar aquele movimento, aquela função mais normal, vamos dizer assim, né? Porque ela estava sendo feita de forma adaptada, né? Isso eu diria assim, quantas pessoas fazem adaptações de movimento? Eu acho que pelo que eu tenho analisado, 90% das pessoas precisariam fazer uma reanálise dos seus movimentos, enfim, de sentar, levantar, caminhar. A gente olha às vezes na rua as pessoas, isso a gente pode observar, por exemplo, fazendo uma coisa que o médico manda, vai para a rua e vai caminhar, ou vai correr. Então tu vê ali uma série de movimentos, uma biomecânica toda modificada, e eu posso dizer com certeza, esse indivíduo que sai do zero para a caminhada ou para a corrida, ele vai se prejudicar mais do que ele imagina. E fazendo a acupuntura, ele... Exato, porque ele tem que voltar ao gabarito. Ele tem que Mas fazer... aí é automático isso? Automático, porque a gente incide sobre os centros neurais, nós vamos liberar, né, através da neurofunção, todo o movimento correto, que vai ser analisado, o médico vai passo a passo analisando, o educador físico vai vendo, né. Só para ter uma ideia, esse método ele surgiu não a partir da análise de pessoas doentes, mas a partir da análise de pessoas que queriam uma performance, tá? E nós estamos falando de atletas, né? A ideia desse método vem de médicos que estudam e trabalham com atletas olímpicos, né? Então, o atleta olímpico, ele precisa, num movimento, por exemplo, de sprint final, ele precisa colocar movimento de braço, exatamente, o recrutamento, que é o termo que a gente usa, muscular, tem que ser o original, para ele tirar os 110% do movimento e ganhar os milissegundos do outro que vem atrás. Então, essa performance só acontece se ele tiver um movimento perfeito. Claro que a gente não exige isso numa caminhada para ir à esquina ou passear, ou levar o cachorrinho para passear, é evidente, mas se você tirar dessa caminhada a performance, você vai ter um resultado otimizado no movimento. O que não vai ter? Não vai ter dor lombar. Por que as pessoas começam a caminhar do sedentarismo e param? Porque começa a ter dor lombar, porque tem um desequilíbrio visível entre músculos anteriores e posteriores, laterais, né? Glúteo, músculos isquiotibiais, tensor da face lata, a pessoa está toda e ela tenta fazer o movimento, faz errado, não cognitivamente errado, mas faz porque está gravado o programa que nós queremos desprogramar, e também metabolicamente errado, porque o custo metabólico para aquele indivíduo que não fez nada é sempre muito maior. Ele vai logo entrar em fadiga, em estafa, ácido lático em grande quantidade, dor, parei de fazer o exercício. Me explica uma coisa, assim, até para as pessoas também entenderem. Como é que funciona essa reprogramação do cérebro, se as agulhas elas são aplicadas no corpo? Como é que essas agulhas no corpo elas atingem o cérebro? Explica como é que funciona isso. Isso é muito óbvio, muito óbvio. Se você tem uma dor, você vem caminhando e bate com a canela num obstáculo, a primeira coisa que a pessoa faz intuitivamente é passa a mão assim. E passa a dor? Passa. Melhor, tá? É o que acontece normalmente, tá? O cérebro, isso não é uma novidade. Qualquer coisa que nós temos que interferir dentro do corpo, ele tem que ser feito via
O exterior, a pele. Tá? Um médico, quando vai diagnostica, olha, você está com apêndice. Hoje eu acho que talvez até usem menos, mas infelizmente, com um exame chamado, ele verifica se a pessoa tem um sinal chamado Bloomberg, por exemplo, que é uma reação de irritação. Ele aperta a barriga do indivíduo. Ele não vai lá, olha o intestino lá dentro para ver se tem o apêndice inflamado. Como é que ele sabe isso? Porque o interior dá um reflexo na superfície e vice-versa. Existe um reflexo neural chamado víscero cutâneo e cutâneo visceral. Tá? Isso explica essa técnica que é milenar, tem 6.000 anos. A gente atua no interior do corpo através da pele. E a acupuntura é indicada para tudo? Se pensar do ponto de vista dos efeitos neurofuncionais, eu diria que sim. Talvez as pessoas me critiquem no sentido, mas serve para tudo. E, inclusive, foi um grande obstáculo para que a medicina convencional adotasse a acupuntura como método, porque justamente existe aquela máxima: se funciona para tudo, não funcionaria para nada. A gente ouve isso em medicina. Ao contrário, funciona para tudo porque nós estamos estimulando em nível central, e o cérebro é o centro de todas as atividades, funções, metabolismo, psique, tudo que você imaginar está gravado no nosso cérebro e é comandado pelo cérebro. Muito bem. Conversei então com o Dr. Vitor Hugo, que é médico, obstetra, especialista em acupuntura. Obstetra aposentado, sabe? Não atua mais na área. Não, se especializou só agora. Não. Só para rapidinho, a acupuntura segue com 10 anos de formado. Eu já iniciei a acupuntura na década de 80, então minha vida praticamente foi obstetrícia e acupuntura junto, e há uns 10, 15 anos só me especializando cada vez mais na acupuntura neurofuncional. Então, aí você vem aqui na Neurofit, que você também vai ter todo o acompanhamento, além do Márcio, do Luciano, do Dr. Vitor Hugo também, que é um dos proprietários aqui, e ele vai diagnosticar o seu problema e ver se você precisa do método DRT, no caso de idosos também, tratar a postura, tudo isso, né, doutor? Melhorar a massa magra, que é o grande movimento libertador e de autonomia do idoso, é ter músculo, ter massa magra, é não ficar preso numa cadeira, numa cama, é não adaptar as casas e os movimentos à pessoa, mas a pessoa ter condição muscular de viver numa casa onde convivem várias pessoas, sem pegadores, sem agarradores e outras coisas desse tipo. Ok. Até a próxima, pessoal.